Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre computador para 3D. Isso mesmo, muita gente tem dúvida sobre qual computador usar para render, para SketchUp, Bray, enfim. A galera manda direto aqui perguntando sobre as melhores configurações, sobre as configurações dos nossos computadores aqui na Arquicidade, tá? Então eu resolvi compartilhar com vocês aqui quais são os pontos que vocês devem levar em consideração na hora de escolher um PC para isso, tá? A primeira coisa, antes de te ajudar, é perguntar: qual programa você usa? Mas como assim, Brenda? Não é tudo igual? Não, depende. Enfim, você tem que entender que cada programa trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, se você utiliza o Lumion para seus renders, ele é totalmente diferente do V-Ray. Mas por quê? Para você entender isso, eu vou ter que te fazer entender o seguinte conceito de render em tempo real. E o que é um renderizador em tempo real, gente? Sabe ali um jogo de computador? Então, quando você está mexendo ali seu personagem, automaticamente ele já vai estar se mostrando renderizado. Então, se você conhece o Lumion, você sabe do que eu estou falando. É simplesmente isso que ele faz. No momento em que você está configurando ali seu render, ele vai renderizando em tempo real. Ou seja, se tu coloca lá a textura de água, você já enxerga a sua água na hora renderizada, tá? Você já enxerga ela real. Se você mexe para lá e para cá, ela continua renderizada. E quando você aperta o botão ali de render, pouquíssimas coisas mudam. Já o V-Ray, por exemplo, ele não é um renderizador em tempo real. Pois se você aplica a textura de uma água, de um metal, de um espelho, por exemplo, você só vai conseguir enxergar o resultado final quando o render finalizar. E não no momento em que você está configurando, tá? Não no momento que você está mexendo ali a viewport. Deu para entender? Tá, mas qual que é a relação disso com o computador? Então, simples. Se você utiliza o Lumion, um renderizador em tempo real, você precisa dar mais atenção à sua placa de vídeo, tá? Que é aquela mesma relação do jogo. Ou seja, toda vez que você ouvir renderizador por GPU, significa que ele vai utilizar a sua placa de vídeo. Porque se ele renderiza à medida que você vai mexendo, a sua placa precisa ser muito boa para dar conta aí do recado sem travar tanto, tá? É igual o jogo. Já o V-Ray, ao contrário do que a maioria pensa, o principal é o seu processador e não sua placa. Calma, o que é esse processador? Sabe aqueles quadradinhos que ficam aparecendo na hora do render? Aquilo ali se chama buckets, tá? E a quantidade de buckets que aparece é exatamente a quantidade de núcleos que tem o seu processador. Então, quanto mais núcleos, mais buckets, mais quadradinhos, mais rápido será o seu render, sacou? Por exemplo, se você utiliza ali um processador de 16 núcleos, irão aparecer para você 16 quadradinhos simultâneos na sua tela renderizando a tua imagem. Então, se você escuta renderizador por CPU, é justamente utilizando o seu processador. Então, feito aí a sua escolha do seu programa, agora você pode balancear. Se você utiliza a renderização por GPU, você precisa de uma placa de vídeo mais potente, mas não precisa tanto de um processador ali top de linha. Se você utiliza a renderização por CPU, você precisa de um processador muito bom e não necessariamente de uma placa de vídeo tão potente, mas importante. Isso não significa que você não tem que dar atenção ao restante, tá? Isso aí, a placa de vídeo, o processador. Porque mesmo que você utilize ali um renderizador por processador, por CPU, você precisa modelar antes, né? Então logo você vai ter que visualizar ali 1000 polígonos na sua tela e uma boa placa de vídeo vai fazer você passar melhor por isso aí, tá? Não vai passar muita raiva, tá? Então a importância de você entender como funciona é justamente para você saber em quem investir mais e não pagar caríssimo em um PC e depois ver que não te ajudou muito, tá? Então bora lá para as configurações então. As 3 peças que você precisa dar atenção na hora de montar seu computador é o processador, a placa de vídeo e a memória RAM. Vamos começar pelo processador. AMD ou Intel? Você já deve ter escutado nos últimos meses muito se falando em processadores AMD Ryzen, né? Que foram desenvolvidos exatamente para altas performances nos jogos, nos programas de 3D, enfim. Isso mudou muito o cenário antigo, onde só se falava em Intel, onde só se falava em i5, i7, i9, enfim.
A grande questão é que ambos cumprem muito bem os papéis que prometem. A diferença crucial está nos preços. Os processadores da Intel chegam a ser o dobro dos processadores da AMD Ryzen, tendo configurações simplesmente idênticas. Mas se eu for deixar aqui a minha preferência, eu sempre vou indicar os processadores da AMD Ryzen. Por quê? Por questões de preço exclusivo, tá? É a mesma coisa de você comparar aí um Samsung com um iPhone, tá? Existem modelos idênticos com preços diferentes, só por conta ali da marca. Ah, mas se eu for escolher o Intel, qual que eu escolho? E se eu escolher o AMD, qual que eu escolho? Então, muita gente se engana quando fala: ah, mas o meu processador é um i7, ele é topíssimo, eu não entendo por que ele demora 1000 anos para renderizar. Isso acontece porque isso não tem nada a ver. Não adianta ele ser um i7 se ele tem 4 núcleos. Ele vai aparecer lá 4 quadradinhos para você renderizar. E isso é péssimo, tá? Mas pode existir um i5, por exemplo, com 6 núcleos, o que vai ter um desempenho muito melhor que esse i7, tá? Então esquece essa ideia de que o i7 é melhor que o i5, ou que o i9 é perfeito. Depende do número de núcleos, depende. É só olhar lá nas especificações técnicas do site. Normalmente ele vem com o nome lá de threads, tá? Então é só comparar. Quanto maior o número de threads, melhor. A AMD Ryzen é a mesma coisa. O Ryzen 7, por exemplo, ele tem 16 núcleos. Então já vai ser melhor que um i7 com 4 núcleos, ok? Então se liga nisso aí, tá? Então a placa de vídeo, qual que eu posso escolher? Eu recomendo que você utilize no mínimo a GTX 1060. Tem gente que fala: ah não, mas tem que ser uma 1080. Não tem que ser, tá? Uma 1060 você já começa a trabalhar muito bem sem gastar muito com isso, ok? E a memória RAM, pelo menos aí 16 GB, tá? O que é memória RAM afinal? É basicamente a memória que o seu PC tem na hora de rodar seus programas, abrir uma cena, por exemplo. E por que 16? Porque se tu trabalhar com uma cena gigante que exige aí 7 GB para rodar, imagine que só para você seu PC tá ligado, ele já tá consumindo aí a memória RAM. Então, você vai precisar de mais. E quando seu PC trava e não sai do lugar, justamente é falta de memória RAM. Então compra logo 16, que vai te ajudar a trabalhar com o mínimo necessário. Depois, futuramente, você pode fazer o upgrade aí para 32, 64, enfim. E com a configuração que eu recomendo como ideal, caso você esteja querendo aí trabalhar sem passar nervoso, na paz, tá? Então, bom, eu recomendo que você compre um Ryzen 7, um 2700X, que tem 16 threads, tá? Uma placa de vídeo RTX 2080, que é uma placa, ó, que aí não vai te dar dor de cabeça, vai te dar um ganho de vídeo na modelagem sem passar raiva. E de memória RAM aí 64 GB para você não ter problema nenhum a abrir uma cena, tá? Ao ativar suas texturas, seus blocos, enfim. Com um PC desse você realmente vai poder fazer bons trabalhos. E você deve estar se perguntando quanto que custa para montar computadores como esses que eu citei. Bom, entre as configurações mínimas e as ideais, você vai ter aí uma diferença entre R$ 4.500 e R$ 10.500, ok? Mas sabemos que os preços de computadores estão variando aí a todo momento. Cada hora que lança uma peça nova, outra peça acaba tendo um reajuste e tal. Vai depender também do site que você vai montar seu computador. Sites que eu recomendo fortemente aí para peças de computador, que eu inclusive uso, nunca tive problemas, que é o Kabum, ok? E Upshaw. São sites aí seguros, com garantias, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer essa indicação, bem que podia, né? Kabum, por favor, me nota aí. Mas eu estou aqui compartilhando com vocês minha experiência de usuário, tá? Então, pra finalizar, a questão que sempre me perguntam: notebook ou computador de mesa, qual o melhor? Bom, não tem problema nenhum em você utilizar um notebook para 3D, desde que você encontre um com essas configurações que eu falei. Acontece que o valor que você vai pagar por isso vai ser exorbitante comparado a um computador de mesa. Vai ser simplesmente o dobro. Por isso eu recomendo fortemente que você invista em um computador de mesa por conta do custo apenas, tá? A grande questão é, não importa o computador que você tem aí, quem vai fazer o seu 3D ficar bacana é você. Você pode ter uma super máquina que, se você não souber configurar seu 3D, de nada vai adiantar. E você pode ter aí um notebook mediano que, se você aprender a otimizar aí suas configurações, você com certeza fará imagens surreais, tá? O importante é quem está atrás aí das configurações, ok?
Já utilizei notebooks aí bem ruinzinhos e eu conseguia ter um resultado massa, porque não depende do computador. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas. E se tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão também. Eu estarei sempre aqui aberta para poder ouvir vocês. Se vocês tiverem algumas configurações que vocês preferem também, deixa aí pra gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então valeu, até a próxima.